Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco na 5ª edição das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Estamos muito felizes e muito cansados já no primeiro dia, né, mas muito satisfeitos de ver todo esse entusiasmo em torno das histórias em quadrinhos. Porque as histórias em quadrinhos têm isso, as pessoas se apaixonam por elas e voltam, e voltam, e voltam, e voltam. E é muito bom tê-los de volta aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Então vamos começar. Já não vou falar, vamos começar os trabalhos, porque os trabalhos já começaram às 2 horas, né? Já fizemos, vários trabalhos já foram apresentados. Então vamos começar a parte da nossa conferência, a abertura formal. Eu já fiz hoje, descobri que fiz a deselegância, tive a deselegância de não convidar o diretor da escola e o chefe do departamento para estarem presentes aqui. Depois já levei uma chamada bem grande, que eu merecia mesmo, mas no próximo ano eu prometo que vamos ter uma coisa mais formal, com o diretor da escola, chefe do departamento, execução do hino nacional e tudo mais, né? dentro dos parâmetros legais. Então, para fazermos a abertura, eu chamo os meus colegas coordenadores, professor Nobu Shinen, por favor. Professor Roberto Elísio dos Santos. Sônia, puxa uma cadeira, pega a cadeira para a Sônia, põe ali, depois a gente chama. Professor Paulo Eduardo Ramos. Nós temos uma 5ª cadeira, então eu já vou chamar a colega Sônia Luiten para ocupar a última cadeira. Eu chamaria depois, mas ela está tentando trabalho para achar um lugarzinho ali, então vamos chamá-la já agora. Eu esperei você chegar até o último degrau, né? Sacanagem. Bem, estamos aqui, então eu queria inicialmente agradecer aos meus amigos, meus colegas, meus companheiros de organização, que foram maravilhosos, como sempre. Paulo, tem uma cadeira. Foram sempre maravilhosos na organização. O Nobu depois vai detalhar, mas o trabalho de chegar... Para chegar aqui, nós passamos por várias etapas de organização, várias etapas mesmo, e eu estou nos últimos dias pensando o que não vai dar certo. Eu sei que alguma coisa não dará certo, mas a gente tenta fazer o máximo possível. Mas chegamos aqui pelo esforço, colaboração dos 3 colegas aqui que estão comigo. Sou muito feliz em ter a colaboração desses profissionais tão dedicados e amigos tão queridos. E também ao apoio de todos que acreditaram nas jornadas e continuam mandando trabalho. Nós estamos hoje, o Paulo vai dizer com mais detalhes, o número de trabalhos que recebemos e tudo mais. Então, passo a palavra ao professor Roberto Elísio, que é o vice-coordenador do Observatório, para dar as suas boas-vindas. Boa noite. Eu gostaria de ressaltar que este é o primeiro ano das jornadas anuais, porque até o ano passado elas eram bienais, aconteciam de 2 em 2 anos. Então, essa é a primeira vez que a gente está fazendo esse evento anualmente. E a gente espera que continue. No ano que vem a gente esteja de volta, tenha tantos trabalhos quanto este ano e que o pessoal continue pesquisando, continue a participar aqui da nosso evento, das nossas jornadas internacionais. Obrigado. Bom, boa noite. Aqui a gente faz na última, né? Tá. Bom, então eu falo na sexta-feira, quem estiver aqui vai me ouvir falar, e vou falar bem pouco, mas agradecer, obviamente, a presença de todos, lembrando que eu sempre perco a aposta, porque eu acho que, ano que vem vai ter menos, né? As pessoas submeteram ano passado, o evento era bienal, vai ter menos trabalho. Quebrei a cara. Então, muito obrigado por ter quebrado a cara, muito obrigado por eu ter perdido essa aposta, porque é a aposta que eu pago com todo prazer. Porque quanto mais gente vier, significa
que os quadrinhos ainda continuam aumentando esse interesse junto aos pesquisadores, junto ao público que se dedica a isso, né? Então, é isso que eu vou falar só. E eles comem pizza às minhas expensas. Poxa vida. Dois pedaços. Vai lá. Boa noite a todos. Dos 4, eu fui o que votou que o evento a abertura tinha que ser rápida, então tenho que dar o exemplo. Agradeço ao Nubu por ter pedido a aposta. Agradeço aos colegas por estar aqui também. E, ao contrário de Jair Bolsonaro, Valdomiro não me falou que eu tinha que falar o número de inscritos no Congresso. Então, eu não tenho uma cola para fazer, mas, de memória, eu acho que são 264. De todo modo, Mas preciso assim? eu acho que é isso mesmo. Mas eu posso estar errado, com margem de erro de 5 para mais ou para menos. Mas, de todo modo, o número é recorde. Então, a gente fica... Acho que na primeira edição a gente comentou isso. Na segunda edição, desculpa. A gente colocou um filho no mundo, que se chama Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, né? E o filho cresceu, está crescendo, está precisando de mais paçocas, e a gente está mais dadinho. Agora tem dadinho também, porque está crescendo, né? Mas, enfim, isso só é possível graças à participação de todos. Então, acho que se há um agradecimento, ele tem que ser dividido com todos vocês presentes. Então, acho que, em nome da comissão, eu deixo os nossos muito obrigados. Eu só queria lembrar uma coisa. Só lembrando que, com essa edição... Eu dei o exemplo e fui rápido. Somamos mais de 1.000 trabalhos, mais de 1.000 resumos que foram enviados, né? A maioria se converteu depois em artigo, mas 1.000 em menos de 8 anos é um número realmente bastante expressivo. Em qualquer área de conhecimento, e especificamente na nossa, acho que é uma conquista muito grande para o campo. Então, passada essa primeira fase de dando tapinha nas costas do outro aqui, né, e podemos então começar oficialmente. A próxima etapa da nossa abertura nós criamos o ano passado, quando do falecimento do professor Álvaro de Moya, nós criamos o prêmio Álvaro de Moya, que era o prêmio que seria dado para o melhor trabalho apresentado nas 4ª Jornadas Internacionais. Houve todo um processo de escolha, os trabalhos encaminhados foram divididos entre a nossa comissão científica, cada um analisou 1 ou 2 trabalhos, e indicaram os melhores para o prêmio Álvaro de Moya. Tivemos uma segunda rodada em que os trabalhos foram redistribuídos, e mais houve outra indicação, cada um deu nota, os 6 melhores foram reanalisados pela comissão organizadora, e uma pessoa foi escolhida, um trabalho foi escolhido. E é um trabalho de incentivo à pesquisa, e nós achamos justo que, nada mais justo do que para um prêmio de incentivo à pesquisa, quem entregasse esse prêmio fosse uma pesquisadora que tivesse uma longa carreira, que fosse a maior pesquisadora, a mais antiga pesquisadora de histórias em quadrinhos no Brasil. Essa pessoa é a professora Sônia, por isso nós pedimos que a professora Sônia entregue esse prêmio. Então, vamos anunciar. Então, com muito prazer, vamos anunciar o nome da vencedora. Pensa que é molinho? Vencedora. Começa com J. E é um trabalho muito interessante que foca a nona arte na Amazônia. Então, eu tenho o grande prazer de anunciar que Juliana de Cássia de Oliveira Angelim, com o seu trabalho A Nona Arte na Amazônia, um panorama do cenário de histórias em quadrinhos em Belém, é a ganhadora do prêmio Álvaro de Moya. Juliana! Na verdade, eu não vou conseguir entabular um discurso neste momento, mas eu realmente me sinto profundamente honrada e feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada.
a Sônia com o prêmio. Agora a Sônia fala do primeiro. Não, acho que melhor falar do prêmio, aí depois. Tá. Mais uma vez, tá, menina? Não, depois. Então. Mas a Sônia não está aqui apenas, quer dizer, para dar o trabalho, para dar entregar o prêmio, mas nós também queremos fazer uma outra coisa, que as semanas anteriores nós nos dedicamos, a Sônia é a presidente da comissão de avaliação de teses e trabalhos científicos do Prêmio HQ Mix, e na semana passada nós chegamos no resultado. Então, e nós conversamos, a Sônia concordou, todo mundo concordou que esse seria o ambiente mais propício para divulgarmos o resultado das teses e dissertação e TCC que foram escolhidos para o Prêmio HQ Mix. Então, eu vou pedir para a Sônia que faça, que logicamente os ganhadores não vão fazer discurso hoje, não vão, né, porque vão guardar o discurso para quando receberem o prêmio, mas nós temos alguns desses ganhadores aqui. Então, vou pedir para a Sônia, faça a divulgação. Então, normalmente nós não divulgamos esse prêmio assim antes. Então, nós pedimos autorização para o Jal, para o Gualberto. E eu acho que realmente, como o Valdomiro falou, aqui é a ocasião correta para isso, né? Porque o que deu muito impulso à pesquisa no Brasil foram todos esses acontecimentos, as próprias jornadas, o grupo do Observatório de Quadrinhos. E também, eu insisto, é muito importante que se premia também o pesquisador de quadrinhos, quer dizer, não, o desenhista é importante. E para que vocês saibam, o nosso prêmio do HQ Mix de teses acadêmicas é o primeiro do mundo, antes do prêmio Eisner, que tem agora. Mas, então, uma das primeiras teses, acho que foi do Luiz G., com um doutorado, não era ainda totalmente, vamos dizer, estruturado. E, de qualquer forma, formamos essa comissão. 2 dos membros estão aqui, o professor Valdomiro e o professor Nobu. Tem agora o Carlos Alberto, agora tem também, cadê o professor? O Ricardo Jorge. O Ricardo, que vai integrar. Então, nós estamos ampliando em várias regiões do Brasil. E, se há professores aqui, incentivem seus alunos a sempre apresentar, tá certo? Então, vou anunciar, não sei se pode divulgar depois, acho que... Não, vai anunciar agora, depois cada um vai divulgar. Depois, assim, o troféu HQ Mix será entregue em setembro, mas hoje vai ser uma honra para a gente entregá-los. Então, esse ano, só rapidinho, nós recebemos 28 teses. Foi muito duro. A gente tem que ler no computador isso daqui. Nós ficamos assim semanas e semanas lendo teses. E muitos deram empate. Uma delas deu um empate de 3 décimos. Assim, essas coisas assim maravilhosas. E uma equipe muito boa, que realmente bastante séria, que deu assim o que esta tese vai levar realmente como ineditismo do tema, o que ela vai proporcionar realmente aos estudos de quadrinho, tá certo? Então, eu vou anunciar aqui que o TCC, o trabalho de conclusão de curso, é a história de Naruna, uma história sobre esculpir travessias, de Maiara Lista. Ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Centro de Letras e Artes, que é o CLA, da Escola de Belas Artes. Acho que ela não está. A Maiara não está? Não? Não. Não. Mestrado. O mestrado, então, é outra garota que escreveu sobre o processo de legitimação cultural das histórias em quadrinhos, e a vencedora é a Beatriz Sequeira de Carvalho, aqui da USP, da Escola de Comunicações e Artes. Trabalho excelente, por sinal. Beatriz está ali. E que sempre nós temos na comissão o seguinte: se o orientador ou alguém da banca está no trabalho, ele não lê a tese. É dado para outros pesquisadores, para outros membros da comissão. Então, não tem essa de porque aqui de lá. Não.
Isso foi realmente um trabalho... Eu só fiquei na torcida e ameacei pegar na rua quem não votasse. Fora isso... E eu cortei a barba dele, pronto. E vamos lá agora ao doutorado. Realmente foi uma grande suspense aqui. Então, eu anuncio que o trabalho de doutorado... E, para deixar um pouquinho mais de suspense, esse que ganhou, ele já ganhou um outro troféu HQ Mix, vocês acreditam? Em 2009, pela dissertação de mestrado. Nada mais, nada menos é do que o Liber Augusto Paz. É! Uhul! Tecnologia e cultura nos quadrinhos independentes brasileiros. Liber, olha, é impressionante, viu? E foi assim, uma batalha, empatou com outro candidato, foi assim, um negócio maravilhoso. E depois eu falei, meu Deus, o Liber já ganhou também. Hã? É lógico que é sério, primeiro a ganhar 2 vezes. Então, isso está posto. Então, esse é um ano muito especial. Ontem eu não vim, viu, Valdomiro? Porque ontem era meu aniversário. Eu sei, peraí. Não vou cantar parabéns pela amor. Esse é o terceiro item da pauta. É o terceiro item. Não quero. Que todo mundo pensa que nós fazemos. Não. Dá uma camiseta. Vai ter direito, Paulo, você entrega a camiseta. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns. Ou seja, nada era combinado, as flores estavam lá por querer. Por acaso as flores apareceram. Não, mas ontem a minha família me pegou e falou, amanhã não sei, hoje vai lá e tal. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, então... É um privilégio ter a Sônia aqui conosco. Muito obrigada. Como gostaria de salientar, ela completa esse ano 50 anos de dedicação à pesquisa em quadrinhos. Ela começou a pesquisar. Quantos anos eu fiz? Ela começou a pesquisar com 5 anos de idade, tem 55. E ninguém acredita nisso quando ela fala, a gente acha que ela tem menos, mas ela tem uma carreira de 50 anos e nós somos muito afortunados por ter a Sônia como a nossa decana na área. Muito obrigado, Sônia, pela dedicação que você fez. Eu agradeço a todos vocês por essa, e todos vocês, líderes de opinião, vão passando isso, que quanto mais quadrinhos no Brasil, melhor. Legal. Então, muito obrigado. Muito obrigada pela gentileza. Com isso, nós encerramos essa abertura. Eu gostaria de chamar, então, o Érico, o desfaço à mesa. Gostaria de chamar o Érico, que é o nosso intérprete oficial, o Érico Assis. Cadê o Érico? Não, eu não falei. Eu traduzo em holandês. E a professora Bárbara Postema, que vem bem longe, fez a gentileza de vir da Nova Zelândia para falar conosco sobre o seu trabalho de pesquisa. A professora é uma professora muito conceituada na área. Tem um livro fabuloso que nós conseguimos, temos a felicidade de conseguir traduzir, estamos lançando, vocês todos receberam o livro na sua pasta, e queria agradecer formalmente a Renata. Cadê a Renata? Cadê a Renata? Lá atrás, a Renata, que da Peirópolis, que propiciou a edição desse livro. Então, agradeço a todos. Passo a palavra, então, para o Érico e a professora. Podem ficar. Thank you all very much for having me here. Thank you especially to Valdomiro, Paulo, Nobu, and Roberto for inviting me and making arrangements for me. It's an honor to be contributing to the conference, and exciting to see such a thriving nature here of our mutual discipline, comic scholarship in Brazil. I think Valdomiro doesn't want to claim it, but I think that this is probably the biggest comics conference in the world, certainly the biggest comics conference that I've ever seen, so congratulations. Então, obrigado aos professores Valdomiro, Paulo Ramos, Nobu Chinem, Roberto Luiz dos Santos pelo convite e pelos preparativos. É uma honra poder contribuir com o Congresso, e fico empolgada em ver como nossa área em comum, o estudo dos quadrinhos, está vibrante aqui no Brasil. Sei que o Valdomiro não quer falar, mas para mim, eu acho que é o maior congresso sobre quadrinhos no mundo, pelo menos o maior que eu já vi. Sorry, I'm just trying to see how I can get rid of that box. So, mouse. And then, right. Okay. My talk tonight
ties in with the translation of my book, Narrative Structure in Comics, into Portuguese. Thank you, Renata, for that. And I think you've all received a copy, so I'm not going to explain the book to you since you can all read it for yourselves. Meu agradecimento, minha fala hoje tem relação com a tradução do meu livro Estrutura Narrativa dos Quadrinhos para o português. Creio que vocês todos receberam ou receberão um exemplar, por isso não há sentido em explicar o livro a vocês, já que podem ler por conta própria. So instead, I'll do a sort of a mashup of the subject matter of narrative structure in comics with the research area that I'm developing, that I have been developing since that book got published, which is wordless comics. I talked about a few wordless comics in narrative structure in comics. So there's Giacomo Patri, White Collar, Sarah Varen's Sweater Weather. So the beginning of studying wordless comics was there, but I go into much more detail since then. Em vez disso, eu vou fazer uma mistura da temática do estrutura narrativa com a pesquisa que eu venho desenvolvendo desde a publicação do livro, que é, no caso, sobre os quadrinhos mudos. Eu citei alguns quadrinhos mudos em estrutura narrativa, como White Collar, de Giacomo Patri, e Sweater Weather, de Sarah Varon. So when I talked about those books, I didn't really consider the specific nature of wordlessness and its impact on narration. That's something that I've begun thinking about when I started my new research subject, developing my fascination, and I've just begun to find wordless comics more and more interesting since I've been looking at them with more detail. Mas eu não me aprofundo no estrutura narrativa, na natureza desse mutismo, nem no impacto que ele tem na narração. É uma coisa que eu cheguei quando comecei a pensar no que adotar como novo tema de pesquisa e se desenvolveu conforme eu me fascinei com esse gênero do quadrinho mudo. Eu comecei a conhecer melhor o quadrinho mudo e me interessar por ele. So in my research, I found that Thierry Grunstein from France has written 2 articles about the history of wordless comics. They were published in 9e Art, and he also talks about wordlessness quite extensively in his book Comics and Narration. And when you read a narrative structure in comics, you'll find that I discuss Grunstein quite a lot. So when I saw that he'd already written about wordless comics, I was almost driven to despair. There's no escaping Grunstein, and it's it feels like there's nothing he's already there's nothing I can write about that Grunstein has not already written something about. Quando eu estava oficialmente fazendo a pesquisa, eu descobri que o Thierry Grunstein já tinha escrito 2 artigos sobre a história dos quadrinhos mudos para a 9e Art e discute mutismo longamente no livro Quadrinhos e Narração. Quando vocês lerem estrutura narrativa, vão ver que eu uso muito Grunstein. Quando eu descobri o quanto ele já tinha escrito, eu quase entrei em parafuso. Tem como fugir do Grunstein? Tem algum assunto sobre o qual esse homem ainda não publicou? So I had a moment of doubt. Does my interest into silent comics just come from being interested in Grunstein? Am I fangirling and just covering his ground? But I quickly realized I don't have to worry. My fascination with wordless comics goes back way before any influence Grunstein may have had on me, reading weird Belgian comics in the 1980s. And also I have a tattoo of work by Sarah Varon, and I got the tattoo before I even read Grunstein, so phew. Além disso, eu tive um momento de dúvida. De onde tinha saído esse meu interesse pelo quadrinho mudo? Seria eu dando uma de fã e reinventando a roda, mas logo eu percebi que não tinha que me preocupar. Meu fascínio pelas HQs mudas vem de antes de qualquer influência que o Grunstein possa ter tido, como se demonstra nesses quadrinhos mudos belgas estranhinhos que eu li há 20 anos e minha tatuagem baseada na obra da Sarah Varon. So, what is it that makes wordless comics so interesting? In the last few years, I've been immersing myself in this form of comics which chooses not to use text. In a sense, wordless comics flout tradition and definitions of comics. Então, o que torna os quadrinhos mudos tão interessantes? Nos últimos anos, eu tenho entrado a fundo nesse formato que opta por não usar texto. Em certo sentido, os quadrinhos mudos desprezam as tradições e as definições de quadrinhos. The speech and thought balloons developed for use in comics have become synonymous with the form as a whole, and the combination of text and image, the visual-verbal blend, have been at the heart of what made comics despicable in a public view. It's not really art, it's not really literature, it's some kind of hybrid, some kind of bastard. The application of words and pictures together is also, of course, part of what is so appealing about
the form. It's like a low-tech movie where you contribute the movement and the sounds in your own head. Os balões de fala e pensamento que se criou para uso nas HQs viraram sinônimo do meio, e a combinação de textos e imagens, a mescla visual-verbal, estão no cerne do que tornou os quadrinhos desprezíveis para o grande público. Não é bem arte, não é bem literatura, mas é um híbrido, um bastardo. A aplicação de palavras e imagens ao mesmo tempo também faz parte da atração do meio. Parece um filme de baixa tecnologia, no qual você tem que colaborar com o movimento e o som na sua cabeça. Or to put it in a more scholarly way, as Dale Jacobs has done, comics has multimodality, engaging several kinds of reading or meaning-making at the same time. This shows the vibrancy and attraction of the form, and the other appealing feature comics have for me, the extent to which a reader, as a reader, one is actively involved, forced to fill in the blanks, bridge gaps, connect certain words in the right tone to particular pictures where you've had to figure out what the precise facial expression meant. And here you see an example of that. I don't think this is from actual Archie comics. I think the word balloon is very odd, is very specific, so I think that was someone kind of playing around later. I just found it on the internet. Bom, ou dizendo de um modo mais acadêmico, como fez Dale Jacobs, nosso meio tem a multimodalidade, que ativa vários tipos de leitura e produção de sentido simultaneamente. Isso demonstra o que há de vibrante e atraente no meio, e a outra característica chamativa que, a meu ver, os quadrinhos têm: o quanto se exige o envolvimento ativo do leitor, obrigado a preencher lacunas, a interligar vazios, a conectar tais palavras em tal tom de voz a tais imagens, onde você teve que sacar o que significava aquela expressão facial. E aqui tem um exemplo do quadrinho do Arte, que acho que não é do Arte mesmo, acho uma coisa que eu encontrei na internet, que talvez não seja real. So comics invite active participation from its readers, which keeps you alert, engaged as you're reading. This may explain why it can be so exhausting as well to read a book like, for example, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth. I had to take multiple breaks while I was reading that. Another example, more recent maybe, is My Favorite Things is Monsters by Emil Ferris. Again, it really takes a lot of attention, a lot of participation for that work, really to get the full meaning out of it. It certainly explains why comics have such a strong fan culture. Readers become invested, dedicated to these characters and stories, which they feel ownership after, in a way, after contributing or participating in a story they've just read through what Scott McCloud has called closure. Os quadrinhos convidam a participação do leitor, que faz você ficar alerta e envolvido durante a leitura. Talvez isso explique por que a gente cansa ao ler o Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, ou um outro exemplo, minha coisa favorita é Monstro. Eu tive que parar a leitura várias vezes. Talvez explique porque a cultura do fã é tão forte nos quadrinhos. O leitor se investe, se dedica aos personagens e às histórias porque ele se sente dono, já que de certo modo contribuiu com a história, participou daquilo que leu através do que o Scott McCloud chama de fechamento. For the purpose of my research project, I define wordless comics or silent comics as comics that choose to abide by the constraint of not using text, or at least not readable text, for dialogue or narration. Consequently, these comics communicate by images alone. Para os fins do meu projeto de pesquisa, eu defino quadrinhos mudos ou silenciosos como quadrinhos que, por opção, se submetem a não usar texto, pelo menos não texto legível, nem diálogos, nem narração. Consequentemente, esses quadrinhos comunicam só pelas imagens. Even if these comics use word balloons, these balloons too will be filled with symbols, images, punctuation marks, made-up scripts, anything except words. There are two types of text which I do allow. It's within my definition as exceptions. One is iconotext or inter-iconotext, words that appear in the diegesis and are thus a visible part of the world represented in the comic. So that's this and that. Those would be iconotext. Mesmo que esses quadrinhos usem balões de texto, são balões que também só terão símbolos, imagens, sinais de pontuação, idiomas que não existem, tudo menos palavras. Existem dois tipos de texto que eu permito, que eu autorizo como acessões. Um é o iconotexto e o outro é o texto intericônico, palavras que aparecem dentro da diegese e assim fazem parte visível do mundo representado no quadrinho, como nesses exemplos aqui. The other type of text that that occurs in a lot of wordless comics and that doesn't fully participate in the story, so that for me still leaves these comics as wordless comics, are sound effects. And it's kind of surprising how noisy a lot of wordless comics are. So here you see snip, bzzz, all kinds of little sounds going on, even though this comic by Sarah Varon does not
does not show any of the animals speaking to each other. Outro tipo que eu permito são as onomatopeias. Mesmo quando optam por renunciar à palavra falada, os quadrinhos mudos podem ser bem barulhentos no uso das onomatopeias, como se vê aqui nesse quadrinho da Sarah Veron, nos barulhos que o Guaxinim faz trabalhando na oficina. So silent comics operate with many gradations of silence. Andy Runton's series shows its protagonists talking and shows these conversations in balloons full of icons and images. This is very busy conversational comics. Some examples of comics that are very rich in iconotext and where you really need to read the iconotext to make sense of the story is Peter Cooper's book The System, or 3 Seconds, 3 Secondes by Marc-Antoine Mathieu. Some comics that are very pure in terms of their image world, not being interrupted by any text, is something like Arzac by Möbius, or you see Jim Woodring here, Frank, as well as Modillo. Os quadrinhos silenciosos operam com várias gradações de silêncio. Na série Ollie, do Andy Runton, os protagonistas conversam e essas conversas aparecem em balões cheios de ícones e imagens. Tem exemplos de quadrinhos ricos em iconotexto, como O Sistema, de Peter Cooper, o 3 Secondes, do Marc-Antoine Mathieu, e há quadrinhos muito puros, em termos do mundo deles não sofrer interrupção do texto, como os álbuns do Frank, pelo Jim Woodring, ou o Arzac, do Moebius, assim como a obra de Mordilho. In terms of visual style and narrative style, wordless comics run the gamut from very cartoonish to photorealistic, from humorous to dramatic, from graphic in the most adult way possible, including sex and violence, to works for children that are almost indistinguishable from picture books. Within the form of comics, I tend to talk about wordless comics as a genre, but it's a genre that exists in many genres itself, including science fiction, romance, detective, etc. Em termos de estilo visual e estilo narrativo, os quadrinhos mudos cobrem toda a gama do cartoon até o fotorrealismo, do humor até o drama, do explícito no sentido mais adulto possível, incluindo sexo e violência, até HQs para criança que quase não se distinguem do livro infantil ilustrado. Dentro do meio quadrinho, eu costumo falar das HQs mudas como gênero, mas é um gênero que existe em muitos gêneros, incluindo ficção científica, românticos, detetive. Silent comics have been around almost as long as regular comics. For this pronouncement, I follow the school that considers Rodolphe Töpfer to be the father of comics, with comics as printed narratives told in sequential images developing over the course of the 19th century. Wilhelm Busch of Max and Moritz drew picture stories about animals that did not include captions or explanatory text, and that was about mid-19th century. Quadrinhos mudos existem desde que existem quadrinhos. Para dizer isso, eu sigo a corrente que considera Rodolphe Töpfer pai dos quadrinhos, sendo quadrinhos narrativas impressas que se contem imagens sequenciais e que se desenvolveram ao longo do século XIX. William Busch, do Max e Moritz, ou Juque Chico, desenhou livros sobre animais que não incluíam recordatório nem texto explicativo em meados do século XIX. Over the following decades, many magazines in Europe included part or full-page narrative strips without text. Some of the best examples can be found in Chat Noir magazine in the last decades or so of the 19th century. That includes work by Caran d'Ache and Steinlen. I really like these comics. These are wordless strips that can be found in German magazines, also from the late 19th century, like Simplicissimus and Jugend. So this is by, oh, what happened to the picture? It's called Schutzengel Aegir. If you Google Schutzengel Aegir, you'll find this strip, and it's visually really quite amazing. Nas décadas que se seguiram, muitas revistas na Europa incluíram tiras narrativas, em parte ou toda uma página, sem texto. Há bons exemplos na revista Chat Noir, aí pela última década do século XIX, incluindo obras de Caran d'Ache e Steinlen. E tem as tiras mudas que se encontram em revistas alemãs da mesma época, como a Simplicissimus e a Jugend. E um exemplo aqui, essa tira pode ser encontrada na internet pelo título Schutzengel Aegir. From these early beginnings, silent comics have been a continual presence in most formats available to comics and to graphic narrative more broadly. I choose to consider woodcut novels, comics, for example. Here you see Frans Mazereel. The definition there is tricky because it's only one panel per page throughout, but they're still a graphic narrative, certainly. This form was popular from the 1910s onward, and then there have been quite a few wordless magazine and newspaper strips as well. So you see Edwina Dum, a strip called Sinbad about a cute but mischievous dog, which ran in Life magazine. There was E.O. Plauwen's Vater und Sohn from the 1930s, Professor Pief
by Bob van der Boren in the 50s and 60s, Nipper by Doug Wright from the 1950s to the 70s, and currently there's Leo by Mark Tatuli. So newspaper strips, there's not a lot of wordless ones, but usually there is one wordless comic running at any particular time. Desde esses princípios, as HQ mudas são uma presença constante na maioria dos formatos que se apresentaram aos quadrinhos e na narrativa gráfica em geral. Eu optei por considerar os livros em estilogravura, como as obras de Franz Masserel, parte do meu corpus de quadrinho mudo, mesmo que, conforme algumas definições, esses livros não sejam quadrinhos porque só mostram um quadro por página. Mas foi um formato que teve sucesso por volta dos anos 1910. Tivemos bastante séries mudas em revistas e tiras de jornal, incluindo Sinbad, a tira semanal da Edwina Dan, sobre um cachorrinho fofo e travesso, que saía na Life, Pai e Filho, do E.O. Plauen, nos anos 1930, Professor P, do Bob Vandenborn, nos anos 50 e 60, Nipper, do Douglas Wright, dos anos 60 aos 70, e atualmente Leo, do Mark Tatuli. There's not been a lot of mainstream superhero comics. There was mainstream superhero comics that were silent. There was a G.I. Joe without dialogue. There was Nuff Said. Silence in mainstream comics. DC, Marvel hasn't really had much traction. But in alternative comics, there's a lot, and it's a very good time for wordless comics. Specifically now, even today, I found a dozen wordless comics from Brazil and from Latin America in the bookstore. So it's a good time for silent comics. Não teve muito quadrinho mudo no mainstream, no quadrinho de super-herói. Teve um nos Comandos em Ação, teve o Nuff Said, o Chega de Papo na Marvel, mas não acontece muito. Os formatos mais experimentais encontra-se bem mais mutismo. Eu hoje, por exemplo, encontrei vários quadrinhos numa livraria, quadrinhos mudos brasileiros, né, e se fez bastante coisa na América Latina também. Parece um bom momento para os quadrinhos mudos. So my main text for today is The Arrival by Sean Tan. He's an illustrator of mainly children's books. Here's the picture is all the different wordless comics that can be found now. So this is A Chegada by Sean Tan from Perth, Australia. This was published in 2006 and has been translated. There's editions all around the world. I always find it funny to talk about translation here because there's just the one word that needs to be translated. And I'll talk about some of the implications of that one word in a little bit. Isso me leva ao meu principal texto no dia de hoje, A Chegada, do Sean Tan. O Sean Tan é um ilustrador de Perth, na Austrália, e trabalhou sobretudo com ilustração de livros infantis. Foi publicado originalmente em 2006, traduzido em vários países. E é engraçado falar de tradução, já que nesse caso o título é a única coisa que precisa de tradução. So for this talk, I'll apply the terminology and the methodologies from narrative structure in comics to this specific wordless comics as my case study. The structured nature of comics. I've had trouble saying the word signification, which is a real problem because I say it over and over again. So let me just trip over that word one more time. The structured nature of comic signification allows for complex meanings to be made from fragments. Gaps in graphic narratives invite readers to fill those blanks while offering all the codes necessary to complete the process. Bom, o que se segue na minha fala, eu vou aplicar a terminologia e as metodologias que eu expus no livro Estrutura Narrativa nos Quadrinhos ao gênero das HQs mudas, usando a graphic novel A Chegada, do Sean Tan, como principal estudo de caso. A natureza estruturada da significação nos quadrinhos possibilita que se chegue a significados complexos a partir de fragmentos. As lacunas nas narrativas gráficas convidam os leitores a preencher os vazios e, ao mesmo tempo, fornecem todos os códigos que se precisa para completar o processo. Thus, in comics, absences and elisions signify in the abstracted drawn image, the page layout, the sequence, in image-text combinations, and of course in the narrative, where gaps are frequently elevated into a motif. Through consideration of how images, panels, and borders, as well as sequences work in Sean Tan's graphic novel, I will argue how specifically the wordless aspect of The Arrival drives and affects the narrative. Assim, nos quadrinhos, ausências e supressões têm significado na imagem desenhada abstrata, no layout da página, na sequência, na combinação texto-imagem e, é claro, na narrativa, onde as lacunas costumam ganhar status de tema. Através de uma reflexão sobre como imagens, quadros e requadros, assim como sequências, funcionam na graphic novel de Sean Tan, vou discutir especificamente como o aspecto mudo de A Chegada conduz e afeta a narrativa. The verbal element... the missing element, verbal text, means this comics is ostensibly lacking the multimodal feature of image-text combinations that is so often seen as fundamental to the comics form.
The lack of this dimension and the attention the work continuously draws to that lack becomes central to the meaning of this graphic novel. O elemento faltante, o texto verbal, significa que falta este quadrinho, visivelmente, a característica multimodal das combinações texto e imagem que muito se trata como fundamental ao meio quadrinhos. A falta dessa dimensão e a atenção que a obra traz continuamente a essa falta torna-se central no sentido da graphic novel. Following the structure of my book, I'll begin by discussing what I have perhaps somewhat arbitrarily set as the first level of signification in comics. The images that form the content of the panel in comics. Seguindo a estrutura do meu livro, eu vou começar discutindo o que eu determinei, talvez um pouco arbitrária, com o primeiro nível de significação dos quadrinhos, as imagens que compõem o conteúdo do quadro. The logic here is that I think of that structure that I use as sort of a zooming out. I start with what's inside the panel, then draw back to look at the panel itself, the borders, the surroundings, the gutters. Then comes the sequence, multiple panels. This is followed by a shift where I switch to image-text relations, and then comes the final zooming out from sequence to the narrative as a whole. A lógica aqui é que eu penso a estrutura que uso como uma espécie de zoom out. Começo pelo que tem dentro do quadro, depois recuo para ver o quadro em si, o requadro e o que tem em volta, as sarjetas. Aí vem a sequência, os vários quadros. Depois eu faço uma mudança de marcha quando passo as relações texto e imagem, e aí o último zoom out da sequência até a narrativa como um todo. Of course, it's completely artificial to discuss these levels of signification or meaning-making separately from one another. When we're reading comics, we're taking in and interpreting all these things, all these levels at the same time and in relation to one another. It's one of the reasons why comic signification is so sophisticated. But for keeping my discussion clear, I've separated out these levels as much as possible. Claro que é totalmente artificial discutir esses níveis de significação ou produção de sentido em separado. Quando você lê uma HQ, você absorve e interpreta todos esses níveis ao mesmo tempo e um em relação ao outro. É um dos motivos pelos quais a significação dos quadrinhos é tão sofisticada. Mas para deixar minha discussão mais clara, eu separei esses níveis o máximo possível. The first level is the image, and I address pictures and the processes of signification at work there. One of my main points is that comics drawing styles tends to be this comic drawing style tends to simplify the image. That's a part of the function of. In part comes from the time pressure. The economy of the image means quicker turnaround to handing in work by deadline. This economy is very applicable to newspaper strips and comic books, which are often produced on very tight deadlines. It's much less relevant to independent creators, and the abstraction and simplification in Chantan's style are hard to find. O primeiro nível é a imagem, então eu trato das figuras e do processo de significação que agem aqui. Um dos meus argumentos principais é que o estilo de desenho no quadrinho tende a simplificar a imagem. Isso acontece em parte em função do tempo. A economia na imagem significa a produção mais veloz para entregar o trabalho no prazo. Essa economia é bem aplicável a tiradas de jornal e revistas em quadrinhos, que muitas vezes se produzem em prazos apertadíssimos. Isso tem menos relevância com autores independentes, e a abstração e simplificação no estilo escolhida por Chantan são coisas difíceis de encontrar. It still pertains, though, as you can see here, a little bit perhaps, in his realistic style, you can still notice that he often has simplified or empty backgrounds in the panels, which allow for the main subject matter to stand out clearly. Harry Morgan has discussed the nature of caricature style in comics, which comes from a combination of the speed of execution and the artist's personal style, rapidité d'exécution and autotypie. Ainda diz respeito, porém, mesmo a esse estilo realista, já que muitas vezes se nota fundos simplificados ou vazios nos quadros, o que faz o tema principal se destacar com clareza. Harry Morgan já discutiu a natureza do estilo caricatura nos quadrinhos, que vem de uma mistura de velocidade de execução mais o estilo pessoal do artista, a rapidité d'exécution e a autotypie. Morgan calls this graphic shorthand, which explains why different cartoonist styles are often so easily distinguishable from each other. In Chantan's style, this recognizability doesn't really come from his line. His art doesn't use the outline drawing commonly applied in comics, but his style is still very recognizable from a combination of shading and overall design sense. He captures a world in images we recognize as specific things. That's the langue of his images, but he retains a style clearly his own, the parole of his art, to follow Roland Barthes' breakdown of sign systems. Morgan chama isso de estenografia gráfica, o que explica porque costuma ser bem fácil identificar os estilos dos cartunistas.
No estilo de Sean Tan, esta identificação não vem tanto da linha. A arte dele não segue o desenho de contorno que normalmente se vê nos quadrinhos. Mas seu estilo ainda é bastante identificável, eu diria, a partir da combinação de sombreamento e do planejamento gráfico geral. Ele capta um mundo em imagens que identificamos como coisas específicas, a Lang de suas imagens, mas mantém um estilo claramente próprio, a Parole da sua arte, seguindo os sistemas de signos de Roland Barthes. Semiotics comes into play in many sense, in making sense of the image by offering various kinds of signification based on a number of different codes. Where verbal language has a single systematic code, images signify using a more complex system, simultaneously using numerous codes, but also generally codes without a formalized system of rules. Images employ denotation and connotation, just as language, of course. Many images are mimetic, visually resembling the thing they represent, but besides this iconic meaning, images also can be coded with symbolic meaning. A semiótica entra em jogo no encontrar o sentido das imagens ao oferecer vários tipos de significação baseados em códigos diversos. Enquanto a linguagem verbal tem um só código sistemático, as imagens significam a partir de um sistema mais complexo, utilizando simultaneamente diversos códigos, mas geralmente códigos sem um sistema de regras formalizado. As imagens empregam denotação e conotação, assim como a língua. Muitas imagens são miméticas, lembram visualmente aquilo que representam, mas fora o significado icônico, imagens também podem ser codificadas com significado simbólico. In Tan's work, much of the meaning that his images accrue beyond straightforwardly the representation comes from the visual style that he uses, which resembles old photographs. Through the main character's habitual coat and hat, old-fashioned garments, as well as through the sepia tones used throughout, these images evoke the sense of a world gone by, now only accessible in old photographs. And the book design also plays into this, of course. Na obra de Sean Tan, boa parte do significado que suas imagens acumulam, além do representativo direto, vem do estilo visual que ele usa, que lembra a foto antiga. Através do chapéu e do casaco habituais do protagonista, que são trajes dos velhos tempos, assim como pelos tons de sépia, essas imagens suscitam a sensação de um mundo que não existe mais, que só se vê em fotos antigas. E o design do livro também tem parte nisso. This connotation of the style is emphasized and picked up through reference to actual old photographs in the use of intertextuality that Tan applies throughout the work and which he highlights in the artist's note at the end of the book, where he cites many of his sources. Tan did extensive research on immigration for the arrival, especially on Ellis Island, which was the main port of entry during the era of mass immigration to the US between the 1890s and the 1910s, and which was in use as late as until 1954. Essa conotação de um estilo antigo é enfatizada e captada através de referência a fotos antigas de verdade, no uso de intertextualidade que Tan aplica ao longo do trabalho e que ele destaca na nota do artista no final do livro, quando cita muitas de suas fontes. Tan fez uma extensa pesquisa sobre imigração para a chegada, especificamente sobre a ilha Ellis, que era o principal ponto de entrada nos Estados Unidos durante a era da imigração, em massa entre os anos 1890 e 1910, e que continua ativa até 1954. Tan references the iconic Arrivals Hall of the building. Here in the processing hall in the Arrival, you can see the shape of the window, the balconies, the flags, etc. He also references the procedures in the pages that follow this, the procedures of physical inspection, like checking eyes for hookworm, for example, and the system of tagging immigrants as they move through the process. Here again, he often makes intertextual links to actual photographs. Tan faz referência ao icônico salão de chegadas do prédio, no salão de processamento da chegada, usando o formato da janela, os mezaninos e mais outras coisas. Ele também faz referência aos procedimentos de exame físico no livro, examinando os olhos atrás de tênia, procurando tênia, por exemplo, e o sistema de etiquetar os imigrantes conforme eles avançavam no processo. Aqui, mais uma vez, ele faz vínculos intertextuais com fotografias de verdade. This direct referencing of photographs and real-world history of immigrants all but disappears once the protagonist arrives in his new home. This world is fantastical and strange, completely new for both him and for any of us reading this work. Tan still uses intertextual references to other images to help flesh out his narrative, though. I'll get to that. O referenciar direto a fotografias e a história da imigração no mundo real desaparece quando o protagonista chega ao novo lar. É um mundo fantasioso e estranho, totalmente novo, tanto para ele quanto para quem lê a obra. Tan ainda usa referências intertextuais a outras imagens para ajudar a completar a narrativa, porém.
As the protagonist navigates his new home, he meets other people, immigrants like himself. In the stories that they tell him of their reasons to come to this new land, Tan again references images from other sources to underscore the nightmarish dystopian qualities of the countries of origin, to explain these people's reasons for leaving home and coming to the new country. One woman's story evokes an engraving by Gustave Doré, Over London by Rail. Conforme o protagonista se acha nesse novo lar, ele conhece outras pessoas também imigrantes. Nas histórias que eles contam dos motivos para vir a esta terra, Tan de novo faz referência a imagens de outras fontes para sublinhar os pesadelos, as distopias nesses países de origem, para explicar o que levou essas pessoas a sair de casa e vir a um novo país. A história de uma mulher lembra uma gravura de Gustave Doré, vista de Londres com ferrovia. Another family's account is rendered with the stark shadows and weird angles of German expressionism, capturing the atmosphere of the totalitarian regime that this family is escaping. Enquanto o relato de outra família é trabalhado com as sombras duras e os ângulos bizarros do expressionismo alemão, capturando a atmosfera do regime totalitário do qual eles fugiram. In a final nod to photography, Tan presses into action the end pages of the book, which he fills with portrait photographs. The people represented here are wearing identifiable traditional garb from many different countries. They are a diverse selection of the world's peoples, not representatives of the new land where the protagonist arrives. Em última acena, a fotografia, Tan põe em ação as folhas de guarda do livro, que ele enche de retratos. As pessoas ali representadas usam trajes tradicionais de vários países. São uma seleção de povos do mundo, não representantes da nova terra onde o protagonista chegou. These pages connect this fantastical and perhaps utopian story back to the real world, as these portraits in many cases are copies of photographs taken of the immigrants as they were being processed at Ellis Island or elsewhere. So I found a few. This woman is here. She's there. That one, that's her. This is him. This one and that one there on the verso page. And then I cheated a little and I found some that I thought were similar. I think the pictures that I found are all from the Ellis Island archives because they happen to have a lot of material online, which also maybe explains why these examples are less diverse than the many images that you see in Sean Tan's end pages. Essas páginas conectam essa história fantasiosa, talvez utópica, ao mundo real, pois esses retratos, em muitos casos, são cópias de fotografias que se tiravam de imigrantes quando passavam pela Ilha Ellis ou outros pontos. Eu acredito que essas fotos que eu consegui encontrar são da Ilha Ellis, pois, por acaso, eles têm um grande arquivo na internet, o que explica porque esta amostra é menos variada do que se vê nas folhas de guarda do A Chegada. The inclusion of these portraits underlines the fact that while this comic is fiction, the general situation that it depicts is very real, has been experienced by countless people, and continues today. A inclusão desses retratos sublinha o fato de que, embora este quadrinho seja ficção, a situação geral que ele retrata é real e foi a experiência de incontáveis e segue até hoje. These photographs bring me back to some other forms of signification, visual signification that these images in the book use. Throughout, codes of facial expression and body language are key modes of communication, from the somewhat anxious expression of the faces of these people in the portraits to the interactions that the protagonist has with people around him as he's still learning the language and has to rely on nonverbal communication to get what he needs. Essas fotografias me lembram outras modalidades de significação visual que as imagens nesse livro usam. Ao longo dele, os códigos de expressão facial e linguagem corporal são modos-chave de comunicação. Desde a expressão um pouco nervosa nos rostos das pessoas nesses retratos da Ilha Ellis, até as interações que o protagonista tem com gente ao seu redor, enquanto ainda aprende a língua e tem que depender da comunicação não verbal para conseguir o que precisa. Oh, there's water there and also here, so if you get too warm, feel free to get some. Where was I? Oh. Color and other images, image qualities also play a role. As you see here, where both the shift in color and the gradual blurring of the image help indicate the subject's increasingly dire circumstances. This is a sequence that shows a man sent as a soldier to go fight in a war. A cor e outras qualidades da imagem também têm seu papel, pois aqui, onde tanto a mudança de cor e o borrar gradual da imagem sugerem circunstâncias cada vez mais penosas do sujeito. Essas imagens aqui são de um personagem indo para a guerra.
A final code that I discuss in this chapter is the temporal code, which allowed single images, whether a Renaissance painting or comics panel, to suggest the passing of time despite being still images. Perhaps due to the snapshot or photographic quality of Tan's images, most panels in his book, like photographs, seem to represent only one instant, only capturing time passing over several panels. And I think, again, this page is sort of an example of that. It's really snapshots of these legs, and it's together that they show time passing. O último código que eu discuto no meu capítulo é o código temporal, que possibilita que imagens avulsas, sejam pinturas da Renascença ou quadros de quadrinho, surgiram a passagem do tempo apesar de serem imagens estáticas. Talvez por conta da qualidade de instantâneo das imagens do Tan, a maioria dos quadros, tal como fotografias, parece representar só um instante, só capturam o tempo que passa ao longo de vários quadros. E esse exemplo aqui talvez seja um dos melhores, que são essas imagens fixas, mas que no conjunto elas significam. One exception of this may be the images on a larger scale, half-page, full-page panels, sometimes even two-page spreads, which begin to communicate time differently. I'll get to that in the next section. Instead, this book employs object codes to show changing conditions. Here's the pot, which first is shown given as a gift and connotes the friendships that are being made. Then it suggests time passing through the changing of the pot's circumstances, inhabited by a bird, which eventually is shown feeding its chicks who live in the pot. The bird has gained a family, as the protagonist is also about to be reunited with his family. Uma das exceções pode ser as imagens em larga escala, os quadros de meia página ou de página dupla, que começam a comunicar o tempo de modo diferente, mas eu trato disso na próxima sessão. Em vez disso, o álbum emprega como códigos objetos, para mostrar condições que se alteram, como esse pote, que primeiro é dado como presente. Primeiro, como presente, ele conota a amizade que se constrói e sugere a passagem do tempo conforme mudam as circunstâncias desse pote. Primeiro, ele é habitado por um pássaro, que em dado momento é visto alimentando filhotinhos lá dentro. O pássaro ganhou família quando o protagonista está prestes a reencontrar a sua. I'll now turn to the panels themselves. The Arrival uses most of the formats that I identify in my taxonomy in narrative structure in comics, but not all of them. Most prevalent is format 1, panels framed by frames, separated by blank space. As a default page layout, the Arrival uses 12 regular square panels per page on 4 tiers of 3 panels. The panels are separated by generous white gutters, and while many panels don't have formal frames outlining their borders, they are clearly edged and thus separated from the gutter, since none of the panels have white areas that blend or bleed into the gutters. Das imagens dentro dos quadros, agora eu me volto aos quadros em si. A Chegada usa a maioria dos formatos que eu identifico na minha taxonomia no estrutura narrativa nos quadrinhos, mas não todas. A mais predominante é o formato 1, quadros requadrados por requadros apartados por espaço em branco. O layout de página padrão de A Chegada é o dos 12 quadros regulares, quadrados, por página, em 4 tiras de 3 quadros cada. Os quadros são apartados por sarjetas generosas e, embora a maioria dos quadros não tenha requadro formal contornando as bordas, eles têm um limite claro e se separam da sarjeta, já que nenhum dos quadros tem áreas em branco que se misturem com a sarjeta. Once in a while, variations are made by pulling several panels together to allow for bigger panels in the same modular layout. Significantly, certain sections change the way the gutters and frames are shown. Now suddenly, the background color and thus the gutters may be black or another darker shades, while the frames have become much more expressed much more clearly. This effect makes the photographic quality of these panels clear as well, but it also has an important narrative function. The change in appearance of frames and gutters show that the focalization of these sections has shifted. We're now seeing the experience of characters other than the main protagonist. Instead, we're witnessing stories the people he meets are telling him. Uma vez que outra, faz-se variações unindo vários quadros para fazer quadros maiores dentro do mesmo layout modular. É significativo que certas seções mudam a forma como se mostram as sarjetas e os requadros. Agora, de repente, a cor de fundo e, portanto, as sarjetas podem ficar negras ou de um tom mais escuro, enquanto os requadros podem aparecer com mais clareza. Este efeito torna a qualidade fotográfica dos quadros mais clara, mas também tem uma função narrativa importante. A mudança de aparência dos requadros e sarjetas mostra que a focalização nessas sessões é outra. Agora vemos as experiências dos personagens que não o protagonista. Estamos diante das histórias das pessoas que o protagonista encontra.
These flashbacks stands out through the formal qualities of the page because they are differentiated from the default layout that the book has already established. Esses flashbacks se destacam através de qualidades formais da página porque são diferenciados do layout padrão que o livro já determinou. The work employs other panel layouts as well, regularly using full-page panels or even two-page spreads, thus incorporating Format 2, one panel per page. This format seems to be used for emotional impact, perhaps particularly for feelings such as awe, as the Arrival Hall page that I showed earlier has, or fear, which I'll show you in a little while. A obra também emprega outros layouts de página, com quadros de página inteira ou de página dupla frequentes, assim incorporando o formato 2, um quadro por página. Este formato parece ser usado para impacto emocional, particularmente para sensações como assombro, tal como no salão de chegadas que eu mostrei antes, ou de medo, que eu vou mostrar depois. Format 3, several panels per page is not common in this work, but appears sporadically, usually with 4 panels. This page layout seems to be employed almost as montage in film to cut quickly between different scenes that show activities taking place without actually developing the individual scenes, as here with the protagonist's search for work. O formato 3, vários quadros por página, não é comum nesta obra, mas aparece esporadicamente, geralmente com 4 quadros por página. Este layout parece ser empregado tal como as sequências de cortes rápidos no cinema, passando por várias cenas em que acontece alguma atividade, sem desenvolver cada cena individualmente, como acontece aqui com o protagonista procurando emprego. The next 3 formats are less common in The Arrival. Arguably, most panels in the book are frameless, but my point about Format 4 was that these panels, they blur the lines of where the panel ends, where the gutters and margins start, and as mentioned, this effect is not applicable in The Arrival. The work also does not employ any grids, Format 5, which I discuss as panels that are not separated by gutters, but by borderlines only. Os outros 3 formatos não são tão comuns em A Chegada. Pode-se dizer que a maioria dos quadros no livro são sem requadro, mas o que eu quis ressaltar no formato 4 é que esses quadros borram as fronteiras em relação a onde terminou o quadro, e começaram as sarjetas ou as margens. E tal como mencionado, este efeito não se aplica à chegada. A obra também não emprega grids, formato 5, que eu discuto como quadros que não se separam por sarjetas, mas apenas por linhas de fronteira. Throughout, The Arrival is laid out with generous, clear gutters, so the format of closely adjacent panels without any blank space between them that I call grids does not occur. I would note here that this is one area of my book that I've slightly changed my mind, not about the format itself. I do think that a page with multiple panels and no actual gutters between them functions somewhat differently from a page that does employ gutters, but the title grid is unfortunate since in comics practice and theory, the word grid is also used for layout in general. A Chegada tem um layout com sarjetas generosas, evidentes, por quase todo o álbum, de modo que o formato de quadros bem adjacentes, sem espaço vazio entre eles, o que eu chamo de grid, não ocorre. Eu vou observar aqui que é um ponto do meu livro onde eu mudei um pouquinho de ideia depois da publicação. Não quanto ao formato em si, eu continuo achando que uma página com vários quadros, mas sem sarjetas, funciona um pouco diferente de uma página que tem sarjetas. Mas o título grid que eu usei no livro não é apropriado, já que na prática e teoria dos quadrinhos a palavra grid também é empregada para layout em geral. Finally, the book does not use Format 6 in sets, much to my sadness, because I'd rather like that format. The closest one can get is several implied insets of frames within frames. For example, where the man's window here functions almost as a panel amongst the panels in a larger panel, and others where framed photographs work slightly like a panel within a panel. While the book varies page layouts regularly, it establishes a default layout clearly enough to allow these variations to become significant and coax readers into action to figure out what differences in the layout will mean. Por fim, o álbum não usa o formato 6 das incrustações, por mais que eu goste desse formato de layout. O máximo a que se chega são várias incrustações sugeridas de quadros dentro de quadros. Por exemplo, quando a janela do homem funciona quase como um quadro entre outros quadros dentro de um quadro maior. E outros em que a fotografia é emoldurada funciona mais ou menos como um quadro dentro do quadro. Enquanto o álbum varia em layout de página com regularidade, ele determina um layout padrão bem claro, para que as variações sejam significativas e levem o leitor à ação de desvendar o que significam essas diferenças no layout. When shifting to the level of the sequence for meaning making, we leave behind gutters as blank spaces on the page and start to consider gutters as blank spaces in time, gaps in sequences of events that call for interpretation of action rather than structure.
For reading sequences, it becomes essential that the panels are separate from one another, but in presentia, individual panels adjacent to one another, but visible within the same glance. Quando se passa ao nível da sequência para a construção do sentido, deixamos as sarjetas de lado como espaço vazio na página e começamos a pensar as sarjetas como espaços vazios no tempo, lacunas em sequências de acontecimentos que pedem interpretação da ação, não da estrutura. Para ler sequências, é essencial que os quadros fiquem um separado do outro, mas em presença. Quadros individuais adjacentes, mas visíveis na mesma olhada. As readers, we may focus on one panel at a time, but are aware of panels in the periphery, before and after, which are constantly being scanned as well. This creates what Jerry Grunstein calls iconic solidarity, the condition by which separate panels work together to further the narrative. Scott McCloud has called this closure, the process of the reader providing the necessary link between panels to understand what's going on. Como leitores, podemos focar em um quadro por vez, mas estamos cientes dos quadros na periferia, antes e depois, e que passam por uma varredura constante. Isto cria o que o Thierry Grunstein chama de solidariedade icônica, que é a condição através da qual quadros à parte agem juntos para expandir a narrativa. Scott McCloud chamou isso de fechamento, o processo do leitor dar a conexão entre os quadros para entender o que se passa. It's at the level of the sequence that comics begin to move, and the reader's interpretive skills are put to work to provide a continuing narrative out of the provided still images. An example in the arrival of a scene where panels clearly build an action towards a narrative climax is one of the protagonist's failed attempts at getting a job. While performing his task of delivering parcels diligently, he misses obvious signs because he cannot yet read the local language and has a scary encounter. The panel showing his companion animal running away here works for the pacing and for anticipation towards the outcome of the final larger panel. Why is this beast scared? Oh. É no nível da sequência que os quadrinhos começam a se movimentar e que as habilidades de interpretação do leitor são postas à prova para dar uma narrativa contínua das imagens estáticas que se apresentam. Um exemplo em A Chegada é de uma cena na qual os quadros claramente constroem a ação rumo a um clímax narrativo. É esse da tentativa do protagonista de conseguir um emprego. Embora ele seja bom como entregador, ele não entende placas bem óbvias porque ainda não entende o idioma local e leva um susto. O quadro que mostra seu bicho de companhia correndo serve para ritmar e para construir expectativa quanto ao resultado no último quadro, maior, porque o medo é aquilo. One way in which the sequence in Tan's work draws attention to itself is his use of sequence to transition between scenes. In an almost cinematic way, the book often uses sequences that zoom in on one particular person or object. Then they zoom out again, showing the focal point of the panels in a different context. This is used when the man is first granted entry into the country, transitioning from his residence permit's photograph to the man himself, and then pulling back to reveal that he is in an elevator/hot air balloon being transported into the city where he will now be living. Uma maneira que a sequência na obra de Tan chama atenção para si é no uso da sequência para fazer transição entre cenas. De maneira quase cinematográfica, o álbum muitas vezes usa sequências que fazem zoom numa pessoa ou num objeto em particular. Depois faz zoom out, mostrando o ponto focal dos quadros em outro contexto. Isso se usa quando o homem ganha acesso ao país, fazendo a transição da fotografia do alvará de residência para o homem em si, e depois recuando para revelar que ele está num elevador/balão, sendo transportado à cidade onde vai morar. Another sequence shows the transition from the protagonist's new friend telling him his experience before coming to the country to the scene being shown from the friend's point of view. So mainly this bottom tier is important there. You can also see very clearly here the facial expressions, the hand gestures. So this man starts telling his story. You see the color change in his eye, and then the page turn is a key thing, as this is revealed to have been his experience that he's telling the protagonist. Outra sequência mostra a transição do novo amigo do protagonista, contando a ele suas experiências antes de vir ao país, até a cena sendo mostrada do ponto de vista do amigo. É essencial a faixa de baixo, né, que mostra as expressões faciais, mas que mostra essa mudança de ritmo, essa mudança da sequência. A final aspect of this level of signification is the distinction between the sequence and the series, again drawing on Grunstein's work. As I hope I've made clear, sequences are adjacent panels that have mainly narrative connections with each other. Finding the connections and understanding the transitions between these panels allows the reader to follow the story.
Um último aspecto desse nível de significação é a distinção entre a sequência e a série, mais uma vez com base no trabalho de Thierry Goenstein. Como eu espero que tenha ficado claro, sequências são quadros adjacentes que têm conexão entre si, sobretudo conexão narrativa. Descobrir as conexões e entender as transições entre esses quadros possibilita que o leitor acompanhe a história. Often the connecting feature is a continuous element like the story's protagonist. Series of panels are discontinuous panels that are linked in the same way, that are linked in some way, I should say. These panels are unlikely to appear on the same page. They may be separated by a page turn or even multiple pages. Instead, these panels are connected by elements, visual or otherwise, that link together on a thematic level. Geralmente o que conecta um elemento contínuo nas sequências, geralmente o que conecta as sequências é um elemento contínuo, como o protagonista da HQ. Séries são quadros não adjacentes que se conectam de algum modo. É improvável que apareçam na mesma página, e podem ficar à parte na virada de página ou até entre várias páginas. Esses quadros se conectam por elementos visuais ou outros que se vinculam no nível temático. These panels create a network of meaning that itself is not narrative, but which may support the meaning and focus on the narrative in some way, in a process that Goenstein calls braiding. Elements in the arrival that may be examples of braiding are the depictions of photographs, particularly the man's photograph of his family. Another might be the numerous companion animals that are featured regularly, but which, besides the man's own animal, shark dog, as I call it, do not develop the narrative. Esses quadros criam uma rede de significado que ensinam a narrativa, mas que pode apoiar o significado, dar apoio ao significado e foco da narrativa de algum modo, num processo que Goenstein chama de entrelaçamento. Elementos de A Chegada que podem ser exemplos de entrelaçamento são os desenhos de fotografias da família, especialmente a foto da família do protagonista. Outros podem ser os vários bichos de companhia que aparecem com frequência, mas que, fora o bicho do homem, o cão-tubarão, como eu chamo, não fazem a narrativa avançar. At this point in my lecture, and building on this discussion of the sequence, I'd like to insert a little palate cleanser by discussing a different comic for a moment. So I'll interrupt myself to discuss a couple of notable sequences in a short wordless story by Fabio Moon, one of the stories collected in Details. The collection has two wordless stories, Estrella and Outras Palavras. They're both romantic, share similar themes, though at different stages in relationships. Nesse ponto da palestra, aproveitando a discussão sobre sequência, eu gostaria de inserir um pequeno tira-gosto discutindo outra HQ. Quero discutir algumas sequências de destaque de uma HQ curta do Fabio Moon, que estão na coleção Details. A coleção tem duas histórias mudas, que são Estrelas e Outras Palavras. As duas são românticas e têm temas em comum, mas em fases diferentes de um relacionamento. I'll concentrate on Outras Palavras. The story starts with a fairly straightforward narrative sequence of a woman getting out of bed at night, going to her balcony and lighting a candle. Once the candle is lit, the sequence stops functioning as a simple vehicle for narration. Across the 4 pages, the panels show cityscapes, shots of urban setting that take us from the woman's modern, possibly luxury apartment to an apartment in a old building in a very different part of town, where a man is sitting dreamily by his window, also with a lit candle. Eu vou me concentrar em Outras Palavras. A história começa com uma narrativa bem direta de uma mulher saindo da cama à noite, indo ao terraço e acendendo uma vela. Assim que a vela está acesa, a sequência para de servir como simples veículo da narração. Em 4 páginas, os quadros mostram a paisagem urbana, planos da cidade que nos levam do apartamento modernoso, talvez de luxo dessa mulher, até um apartamento num prédio antigo, em outra região da cidade, bem diferente, onde tem um homem sentado à janela, meio sonhador, também com uma vela acesa. I assume that the city that is São Paulo, and I'd be interested to hear how recognizable he shows the city, and the man at the very end certainly represents the artist himself, Fabio. Sorry. Suponho que a cidade seja São Paulo e quero saber se dá para identificar, podem me avisar. E o homem da história lembra o próprio artista, né, o Fábio. So back to the sequence that goes across 5 pages in total. It can be seen to evoke distance, the great divide between these two people in space and in circumstances. However, the sequence can also be read in a different way. Each panel suggests a very direct connection to the next in a way that strikes me a little bit as Sergei Eisenstein's Collision in Montage. Mas de volta à sequência, que tem mais ou menos umas 5 páginas, parece que ela suscita distância, que um grande hiato entre essas pessoas, no espaço e nas circunstâncias de vida.
Contudo, essa sequência também pode ser lida de outra forma. Cada quadro sugere conexões muito diretas ao próximo, de um jeito que me lembra as colisões do Sergei Eisenstein. Each panel picks up on an element or sometimes several from the previous panel, even if they're completely changing the setting, the point of view, the composition, the use of light and shadow, and so forth. I'll go through this quickly. In the middle panel here, the woman's hair gets picked up in the power lines following through in the same direction. Cada quadro capta um elemento ou vários do quadro anterior, mesmo que eles mudem totalmente de ambientação, ponto de vista, composição, uso de luz e sombra e assim por diante. Vou repassar rápido. Primeiro, aqui o cabelo da mulher é captado pelos fios de luz, que seguem na mesma direção. After the page turn, we see those power lines again. So the power lines form the continuing connection. From the top image to the bottom, a connection is made through the repeated image of the street signage, both showing a sign with a circle cut in half, no trucks, no parking. Across the middle gutter between the pages to the next top panel, the connection is made by focus on shop signage, the names of the shops on awnings above the shop windows. Na virada de página, nós vemos os fios de novo. Da imagem do alto até a de baixo, a conexão se faz por repetição de placas de rua, pois ambas têm uma placa com um círculo cortado pela metade na diagonal como um não estacione. Do meio da sarjeta, entre as páginas ao próximo quadro do alto, a conexão é feita pelo foco em letreiros de lojas, o nome das lojas nos toldos sobre as vitrines. So very clear, visible, visual links being made there. The panel to the right echoes the windows on the left, and then the panel below shifts to the focus on the electricity poles and power lines that were also in the previous panel, now being shown more closely. O quadro da direita faz eco às janelas da esquerda, e aí o quadro de baixo muda para focar no poste de luz e nos fios que estavam no quadro anterior, mais de perto. Across the page turn to the full page panel, those power lines are continuing element again. They continue to the next panels, but are now joined by the continued presence of upward movement of step elements and the metal railing, as if the connection is intensifying. Na virada de página, para o quadro da página inteira, esses fios são elementos contínuos de novo. Eles seguem nos quadros seguintes, mas agora se juntam com a presença contínua desse movimento ascendente dos degraus e da grade de metal, como se a conexão estivesse ficando mais forte. The next panel on page 111 is linked, besides through the wires, with the repetition of the starry sky and the windows in the building we are now slowly approaching. Down the page, the dark rectangle of the window swallows an entire panel, and then, in sort of a cinematic pan, moves sideways through the darkness to get to the candle. A candle which the last page, which I won't show you, reveals is burning next to a man looking out into the night. O quadro seguinte, na página 111, é conectado, além dos fios, pela repetição do céu estrelado e as janelas no prédio do qual estamos nos aproximando. Descendo a página, o retângulo negro da janela toma um quadro inteiro e aí, como numa panorâmica de cinema, desliza pelo escuro até chegar na vela. Uma vela, como descobrimos na última página, que eu não vou mostrar aqui, está acesa do lado de um homem que olha para a noite. The implication here is that there's some kind of connection between the woman at the beginning and the man at the end of the story, perhaps a relationship that ended but still affects them. The electrical lines and their soft buzzing may indicate a sense of tension in this connection. They can't be together. She's in a relationship with someone else, as the presence of someone else in her bed at the very beginning of the story indicates, and yet these two people still mean something to each other in an important way. Something hard to capture in words, but which is performed by the direct links from one panel to the next. O que fica sugerido é que existe alguma conexão entre a mulher do começo e o homem do final. Talvez uma relação que terminou, mas ainda afeta os dois. Os fios elétricos e o zumbido deles talvez indiquem uma tensão nessa conexão. Eles não podem estar juntos. Ela tem uma relação com o outro, como indica a presença de alguém na cama dela no começo, e ainda assim esses dois ainda são importantes um para o outro. Algo difícil de se captar em palavras, mas que é executado pelos vínculos diretos de um quadro a outro. Estrela builds on these same intangible but identifiable lines of connection and attraction. Glances, the lines turning random stars into coherent constellations, the string of saliva after a kiss, all these things speak to the growing attraction between the man and the woman shown in this comic. Estrela se constrói nesses mesmos fios de conexão e atração intangíveis, mas identificáveis. Olhares, as linhas que fazem estrelas virarem constelações, o fio de saliva depois de um beijo,
essas coisas falam de uma atração crescente entre o homem e a mulher que aparece na HQ. Where Outras Palavras builds a sense of this connection using sequence, Estrela does it across a series of images using braiding. Enquanto Outras Palavras constrói a noção de conexão usando sequência, Estrela faz com uma série de imagens, usando o entrelaçamento. In the next chapter of narrative structure in comics, I discuss the use of the verbal code in comics. As a wordless comic, The Arrival doesn't use the verbal code to progress its narrative. All dialogue and sound are suggested through images only, and we frequently see characters communicating clearly and elaborately through facial expression and hand gestures, as well as with drawings. No capítulo seguinte, de estrutura narrativa nos quadrinhos, eu discuto o uso do código verbal nas HQs. Como a HQ muda, a chegada não usa o código verbal para o avançar da narrativa. Todos os diálogos e sons são sugeridos só através das imagens e frequentemente vemos personagens comunicando-se de modo claro e complexo através de expressões faciais e do gestual. The book contains written words, but being a fictional script, this language is unreadable for the protagonist or any of us. Whatever language in the world we speak or read, the book script is foreign to us, putting us all in the same position as the protagonist. O livro contém palavras escritas, mas sendo uma língua fictícia, é um idioma ilegível para o protagonista e para nós. Independente da língua que falamos ou lemos, o texto do livro sempre nos será estrangeiro, o que nos deixa exatamente na mesma situação do protagonista. Thus, much of the text included in this work is there to indicate miscommunication, underlining the difficulties we encounter in entering a strange country, not unlike my own experience this afternoon of trying to get milk for my tea. Very strange thing here, apparently. Assim, boa parte do texto que se inclui nesta obra está lá para indicar incomunicação, sublinhando as dificuldades com que nos deparamos ao entrar no país estranho, tal como a minha experiência de conseguir leite para colocar no meu chá, que pelo jeito é uma coisa muito bizarra aqui. In various ways, language poses problems for the protagonist. In terms of serving his basic needs, certainly when it comes to getting a good job. Here, in this sequence, where you see him getting a job as a paster, and after a while discovering that he's been putting all the posters upside down because he can't read it. So here and in the earlier sequence with the watch monster, not being able to read the language puts him at a great disadvantage. Funny as these scenes may be for us as outsiders, instead he ends up with no choice but accepting a menial, monotonous factory job. Em muitos sentidos, o idioma gera problemas para o protagonista, em termos de servir às suas necessidades básicas. Com certeza quando se trata de conseguir um emprego apropriado, como nessa sequência que ele está colocando cartazes, descobre que colocou os cartazes de cabeça para baixo, e na sequência anterior, do monstro de guarda, que ele não consegue ler o idioma e fica em grande desvantagem, por mais que as cenas sejam engraçadas. Ele acaba sem opção fora aceitar um emprego monótono de operário numa fábrica. While textuality as readable language barely exists in The Arrival, it is referenced throughout. In the most basic application of textuality, we read the work as a book, scanning pages from left to right, up and down systematically, and then turning the page. We are reading the book for meaning. In one way in which the book includes actual verbal text is the title. Embora a textualidade como idioma legível mal exista em A Chegada, ela é referenciada ao longo da obra. Na aplicação mais básica da textualidade, lemos a obra como livro, fazendo a varredura das páginas da esquerda para a direita, de cima para baixo, sistematicamente, e depois viramos a página. Lemos o álbum em busca de sentido. Uma das maneiras que o livro inclui texto verbal está no título. Even that title is brief, just 2 short words, but surprisingly it introduces some uncertainty. Generally, we think of language as having a set defined meaning, while images are less concrete. In the case of the words of the work's English title, there is ambiguity. Do the words "the arrival" denote the event of the man's arriving in his new home, or do they denote the man himself, a new arrival in this world? Até o título é breve, só 2 palavras, mas o que surpreende é que ele introduz uma certa incerteza. Geralmente pensamos que o idioma tem significado definido, enquanto as imagens são menos concretas. No caso das palavras do título da obra em inglês, existe uma ambiguidade. As palavras em inglês "the arrival" denotam o acontecimento do homem chegando em sua nova casa, ou podem denotar o homem em si, um arrival ou recém-chegado nesse mundo. Either of these meanings would fit, and the meaning can't be resolved by the work's wordless narrative. In translation, this ambiguity usually disappears. In the Dutch title, the aankomst, that simply denotes the event.
The French title takes a completely different track with là où vont nos pères, the place our fathers went, very poetic, but has nothing to do with the original title. And I hear that a chegada also only means the event, not the person. Qualquer uma dessas significados do inglês serve e o significado não se resolve com a narrativa muda da obra. Em traduções, essa ambiguidade costuma sumir. No holandês, de aankomst, a referência é apenas ao acontecimento. O título francês toma um outro caminho, com lá où vont nos pères, lá, o lugar onde foram nossos pais, que é poético, mas não tem nada a ver com o título original. E eu sei que a ambiguidade também se perde no título em inglês, A Chegada. Other textual functions are taken over by signs and images in this book. Chapters are numbered only and often use a distinctive 9-panel grid on the first page to set the tone. The transitions that I discussed under sequences lead readers smoothly in and out of flashbacks or framed narratives, performing functions that captions might fulfill otherwise. Signos e imagens assumem outras funções textuais. Os capítulos levam apenas número e costumam usar um grid característico, 9 quadros, desde a primeira página para dar o tom. As transições que eu discuti quando falei de sequências fazem os leitores entrarem e saírem com suavidade dos flashbacks ou narrativas entranhadas, executando funções que seriam desempenhadas por recordatórios. As I hope my discussion so far has demonstrated, all these levels of signification are contributing in key ways to understanding the global message, the overall narrative of this work, and by extension, of course, this applies to comics in general. From the examples I've given so far, you already have a sense of the story of the arrival, but I will say some things about the overall narrative here, things which are less specific to comics and come from narrative theory more broadly. Tal como eu espero que minha discussão até o momento tenha demonstrado, todos esses níveis de significação contribuem em sentidos essenciais para se entender a mensagem global, a narrativa geral dessa obra, e por extensão, claro, isso se aplica aos quadrinhos em geral. Dos exemplos que eu dei até agora, vocês já têm uma noção da trama de A Chegada, mas vou contar algumas coisas sobre o geral da narrativa, coisas que são menos específicas sobre os quadrinhos e que vêm da teoria narrativa no sentido mais amplo. Gaps are an inherent part of narration in all forms, a driving force behind narrative, and indeed, as Wolfgang Iser explains in The Act of Reading, a way of keeping the reader curious and motivated. Lacunas são parte inerente da narração de qualquer formato. É uma força motriz por trás da narrativa. E, aliás, como Wolfgang Iser explica em Um Ato da Leitura, uma maneira de manter a curiosidade e motivação do leitor. Lacunas, nice word, gaps in storytelling allow us to skip over the boring bits, meals, bathroom breaks, or provide the entire point of the narrative in detective stories where all we want to find out is who done it. Lacunas na narrativa nos possibilitam pular as partes chatas, nas refeições, as idas ao banheiro, ou dar todo o sentido da narrativa em histórias de detetive, onde todo mundo quer saber quem é o assassino. In The Arrival, we can find these kinds of gaps in the way that the length of the protagonist's sea voyage is captured in 2 images of a ship at sea and 2 pages of clouds. These panels relay the long, monotonous days spent at sea. Another notable gap is the transition I mentioned earlier, where after showing the process of the man's health checks, his interrogation, his final approval over several pages, his actual entry into the country is elided. Em A Chegada, achamos esse tipo de lacuna no modo como a extensão da viagem marítima do protagonista é captada em 2 imagens de um navio no mar e 2 páginas de nuvens. Estes quadros transmitem os dias compridos e monótonos no mar. Outra lacuna notável é a transição que eu citei antes, onde, depois de mostrar o exame de saúde do homem, o interrogatório e a aprovação, ao longo de várias páginas, se corta a entrada dele no país. Like other forms of narrative, comics employ scenes that play various different roles within the story. As Roland Barthes explains, some elements work to serve the plot, the plain statement of actions occurring. Other elements work at the level of indices or informants, offering implicit signifieds or pure data. Tal como outras formas de narrativa, os quadrinhos empregam cenas que desempenham vários papéis dentro da história. Como explica Roland Barthes, alguns elementos servem à trama, ao simples expor das ações que ocorrem. Outros elementos agem no nível de índices ou informantes, oferecendo significantes implícitos ou puramente dados. While the images in The Arrival and in comics in general show the key elements that further the stories, for example, the man looking for food or work, the images conveying the plot simultaneously convey information about his world, such as the types of technology being used, clothing styles, climate, common foods.
This abundance of indices and informants may not come into play in the narrative immediately or ever, but the visual narrative, they are a constant, and thus they form a constant source of potential information, which explains why comics are so often a matter of reading backwards as well as forwards, as one needs to check up on a detail from earlier that seems to have become relevant later in the book. Enquanto as imagens em A Chegada e nos quadrinhos em geral mostram os elementos-chave que fazem a história avançar, por exemplo, o homem procurando comida ou emprego, as imagens que transmitem a trama simultaneamente transmitem informações sobre o seu mundo, tais como os tipos de tecnologia em uso, estilos de vestimenta, clima, os alimentos mais comuns. Esta abundância de índices e informantes talvez não tenha importância imediata na narrativa, se é que terá. Mas a narrativa visual são uma constante, e assim formam uma fonte constante de informação potencial, o que explica por que nos quadrinhos com frequência se volta tanto quanto se avança na leitura, pois é necessário conferir um detalhe de antes que pode ter ficado relevante mais à frente no álbum. Another concept from Barthes' narratology that is relevant in The Arrival is his distinction between cardinal and catalytic functions. Outro conceito da narratologia de Barthes que é relevante à chegada é a sua distinção entre funções cardinais e catalíticas. Elements of the story that are cardinal are key to the progressing of the narrative, while catalytic functions could be left out in a summary of the narrative but contribute in some other way. In The Arrival, the bits of narrative that serve cardinal functions are simple. The man leaving his family, arriving in the new country, finding shelter, community, work, summoning his family to join him, and then reuniting with him. Os elementos da história que são cardinais são as chaves para avançar a narrativa, enquanto as funções catalíticas ficariam de fora no sumário da narrativa, mas contribuem com ela de algum modo. Em A Chegada, os pedacinhos da narrativa que cumprem funções cardinais são simples. Deixar a família, chegar a um novo país, conseguir abrigo, comunidade, trabalho, chamar a família para vir e reencontrar-se com eles. The catalytic functions flesh out the kind of world he has arrived in. Each new encounter is followed by a frame narrative of how this person made their way to the new country and why. Significantly, they all seem to have been refugees fleeing violence or degradation. None of their stories are about immigration simply to improve their economic circumstances. These scenes provide context for what kind of world this is, welcoming to immigrants from all kinds of places that had become unbearable to them, and providing safety and comfort. As funções catalíticas destrincham que mundo é esse em que ele chegou. Cada novo encontro é seguido de uma narrativa de entorno sobre como esta pessoa veio até o novo país e por quê. É significativo que todos parecem refugiados que fugiram da violência ou da degradação. Nenhuma das histórias trata de imigração apenas para melhorar as circunstâncias econômicas. Estas cenas dão contexto para o tipo de mundo em que estamos, receptivo a imigrantes de vários lugares que ficaram impraticáveis e que lhes dá segurança e tranquilidade. The implied signifieds I mentioned earlier come into play here again as well. The food and technology, the man's surroundings, they are given as information, world-building background, but they also have a lot to suggest about this place. Os significantes implícitos que eu citei antes agora têm parte aqui. A comida, a tecnologia, a ambientação desse homem, tudo foi dado como informação, como fundo para construir esse mundo, mas também dizem muito que sugere o que é o lugar. In the protagonist's new home, apparently all food is vegetarian and unprocessed, it seems as well. While people do not eat meat, there are animals everywhere serving as companions, even help for the people they accompany. Further, there is a strange urban environment which is both technologically highly sophisticated and somehow organic. No novo lar do protagonista, aparentemente toda a comida é vegetariana e nada parece ser artificial. Embora as pessoas não comam carne, há animais por tudo, que são companhias, até apoio para quem as acompanham. Além disso, há o estranho ambiente urbano que é tão sofisticado tecnologicamente, mas mesmo assim parece orgânico. Many of these details, which feature in the background or sidelines of panels progressing the story, are also braided elements suggesting all kinds of things about this new world, especially in combination with the catalytic scenes of other arrivals. The braided details, such as the companion animals and the strange technology, the catalytic scenes of other immigrants' experiences, what gaps do they suggest, and what do they thus contribute to the narrative? One thing they do is establish this place as a kind of utopia, perhaps setting it up as wishful thinking, or alternatively, maybe as a goal to aspire to. Muitos desses detalhes que aparecem no fundo ou nas laterais dos quadros que fazem a história avançar também são elementos entrelaçados que sugerem de tudo sobre esse novo mundo, principalmente na combinação com as cenas catalíticas de outros migrantes. Os detalhes entrelaçados, tais como os animais de companhia, a tecnologia estranha, as cenas catalíticas da experiência dos outros imigrantes,
Que lacunas sugerem e assim como contribuem à narrativa? Uma coisa que fazem é estabelecer esse lugar como uma espécie de utopia, talvez armando para um pensamento mágico ou, por outro lado, uma meta a se alcançar. I've mentioned braiding, the meaning created by a series of images that is not narrative but adds to the meaning of the narrative laterally. And I also want to discuss weaving as opposed to braiding. Falei em entrelaçamento, o significado que é criado por uma série de imagens que não é narrativa, mas soma ao significado da narrativa pelas laterais. Agora eu também quero discutir o tecer, em oposição ao entrelaçar. If we think of braiding as the function of a series of images spread out across the work that establishes motifs, weaving is a series of images, disadjacent images that function to communicate narrative elements. Se pensarmos no entrelaçar como função de uma série de imagens espalhadas pela obra que cria temas, o tecer corresponde a uma série de imagens não adjacentes, que servem para comunicar elementos narrativos. So I've talked about sequence as a source of narrative, but with weaving, we're talking about the series of panels as a source of narrative. Já falei da sequência de quadros como fonte da narrativa. Com o tecer, temos narrativa a partir de uma série de quadros. In The Arrival, we see the first page of chapter 1 and 6 operate in this way, capturing a huge development of narrative, as you basically need to skip back and forth between these two pages, so they're very far apart in the book, which, when you weave between these two pages, you get the full impact of what they say about this family's circumstances. They started out as a family in a difficult situation. The first page shows the chipped cutlery, the boat ticket, and in the final chapter it suggests they're established in their new home, particularly in contrast with the earlier page, with now having adapted to the technology, adapted to their environment. Em A Chegada, vemos a primeira página do capítulo 1 e 6 atuando nesse sentido, captando um grande avanço na narrativa, mas você praticamente precisa ir e vir, criar uma trama entre essas páginas, para chegar no impacto total do que elas dizem sobre as circunstâncias dessa família. Eles começaram a família numa situação difícil. A primeira página inclui dicas da viagem, com as passagens de navio, a mala, a pobreza nos talheres lascados. A primeira página do último capítulo sugere que agora eles se fixaram no novo lar, particularmente em contraste com a página anterior, que ela repete, com uma diferença. Há bastante evidência de como eles se adaptaram ao novo ambiente, adotando as novas tecnologias. So the second panel, the second page I show, suggests their newly found comfort, which we get from the food, the pretty objects, the newspaper, the coin in the final page panel. This page sums up the narrative's trajectory, and the rest of the pages in the book only work to reinforce that. Isso também sugere seu novo aconchego da família, que se percebe na comida, nos objetos bonitos, no jornal e na moeda no último quadro. Esta página resume a trajetória da narrativa e o resto das páginas do livro só servem para reforçá-la. Years ago, when I named my dissertation Mind the Gap, I was thinking about gaps from a formal point of view in terms of the absences and abstractions that comics use to involve readers and progress narrative, which I've been talking about. Just a week or two ago, the first annual conference of the Comic Studies Society was held in Illinois, and it went by the title Mind the Gaps. No reference to my title. And in fact, this conference and its title set me to thinking about some of the gaps that I myself left unfilled with my book. Anos atrás, quando eu batizei a minha dissertação como Atenção com o Vão ou Atenção com a Lacuna, eu estava pensando em lacunas do ponto de vista formal, em termos das ausências e abstrações que os quadrinhos usam para envolver leitores e fazer a narrativa avançar, o que venho discutindo na minha fala até aqui. A questão de 1 ou 2 semanas, o primeiro congresso anual da Sociedade dos Estudos dos Quadrinhos aconteceu em Illinois e usou o título Atenção às Lacunas. Não foi em absoluto referência ao meu título, da minha dissertação, e na verdade este congresso e seu título me puseram a pensar em algumas lacunas que eu deixei no meu livro. With the title Mind the Gaps, CSS Conference was drawing attention to gaps that can be found in comics practice and comics scholarship. Where are women's voices, for example? What light do they shed on comics as a form, an industry, a field of study? What gaps need to be addressed in comics and comic scholarship with relation to the representations of race or of sexuality and gender issues? The Mind the Gaps conference offered an invitation to identify and address these kinds of gaps. As a formalist, these kinds of approaches don't always come naturally to me, but I want to end my talk today with drawing attention to some gaps in The Arrival that may evoke different approaches to probing this work. Eu não participei do congresso,
daquele congresso, mas entendo que no título e na programação, o CSS estava chamando a atenção às lacunas que se encontram na prática de quadrinhos e na pesquisa sobre quadrinhos. Onde estão as vozes das mulheres, por exemplo, e que luz que elas lançam nos quadrinhos como formato, como indústria, como campo de estudos? De que lacunas precisamos tratar nos quadrinhos e na pesquisa em quadrinhos em relação à representação de raça, sexualidade, identidades de gênero? O congresso Atenção às Lacunas foi um convite a identificar e tratar de lacunas como essas. Sendo formalista, essas abordagens nem sempre me ocorrem naturalmente, mas quero encerrar minha fala de hoje chamando a atenção a algumas lacunas em A Chegada que podem suscitar abordagens diferentes ao se investigar essa graphic novel. I've had a lot to say about the representation of historical immigration in this graphic novel, but it is also important to consider its contemporary context. This book came out in 2006, which was a time in Australia when immigration was a sensitive political issue. Já falei bastante sobre a representação da imigração histórica nessa graphic novel, mas é importante pensar seu contexto contemporâneo. O álbum saiu em 2006, uma época na Austrália em que a imigração era um tema delicado na política. Many immigrants were trying to come to Australia, often on boats that were barely seaworthy and overcrowded. There was fierce debate across political lines about whether these immigrants needed to be admitted or whether they should be caught and turned away. Media and political parties often used inflammatory language, spinning images with the use of headlines. Muitos imigrantes tentavam vir para a Austrália, geralmente em barcos lotados que mal se aguentavam no mar. Houve uma discussão política intensa quanto a aceitar ou não esses imigrantes, ou se deviam prender eles e mandar de volta. A mídia e os partidos usaram linguajar inflamado, soltando imagens com o uso de manchetes chamativas. The Conservative government pushed the narrative of these immigrants as refugees, as boat people who were inhuman and were willing to sacrifice their children to get what they wanted. I think it's significant that Tan produced a wordless book within this context. O governo conservador veio com a narrativa de que esses imigrantes ou refugiados eram gente de bote, que era inumana e que se dispunha a sacrificar os próprios filhos para conseguir o que queriam. Eu acho significativo que o Tan produziu um álbum mudo dentro desse contexto. By using silent comics, the work is able to bypass politically loaded terms like immigrant, refugee, asylum, boat people, and so forth. Instead, the narrative asks readers to focus on the human and emotional aspects of the stories of the people shown in the work, thus working to elicit an empathetic response rather than a response based on policy or politics. Usando o quadrinho mudo, o álbum contorna termos carregados como imigrante, refugiado, asilo, gente de bote e assim por diante. Em vez disso, a narrativa pede aos leitores que foquem nos aspectos humanos e emotivos das histórias das pessoas que aparecem na obra, assim buscando uma reação de empatia e não uma reação com base em decisões políticas. The way that the book situates itself in a vague past relates to this in a number of possible ways as well. I've discussed how the work references Ellis Island, which makes US immigration oddly present. O modo como o álbum se situou em um passado vago, relacionado a esse contexto, também tem várias interpretações. Eu já discuti que a obra faz referência à Ilha Ellis, o que torna a imigração aos Estados Unidos bem presente. The book does use archival images from Australian immigration as well, but these images are less recognizable, less iconic, and thus don't establish as much of a reading context. O álbum também usa imagens de arquivo da imigração na Austrália, mas essas imagens são menos conhecidas e assim não criam tanto um contexto de leitura. The multiple ways in which the book sets up a setting that is coded as the past, as well as elsewhere, is perhaps another way in which the work distances itself from its contemporary Australian context, inviting readers to engage these issues on terms that the book suggests, with empathy and a sense of the many ways immigration has been an ongoing process going back a century or more and in numerous locales across the world, stripping it from the fraught political discussion of Australia in the early 2000s. As múltiplas maneiras com as quais o livro cria um ambiente que é codificado como o passado, assim como outro lugar, talvez seja outro modo no qual a obra se distancia do contexto australiano contemporâneo, convidando os leitores a lidar com essas questões nos termos que o álbum sugere, com empatia e uma sensação dos muitos modos como a imigração é um processo corrente que tem um século ou mais, em diversos pontos do mundo, despindo ela dessa discussão política tensa da Austrália no início dos anos 2000. Thus, we can read the book as using its silence to engage readers in its own rhetorical terms, situating its argument very carefully. Wordlessness here works rhetorically, not just aesthetically. Assim podemos entender que o álbum usa o silêncio para envolver os leitores nos seus termos retóricos, posicionando seu argumento com cautela. Então é uma estratégia retórica, não só estética.
Given this focus, I find one absence in the book that is both natural and somewhat problematic. This absence is the original or native population in this new world where the immigrants protagonists settle. Dado esse foco, eu percebo uma ausência no álbum que é ao mesmo tempo natural e um pouco problemática. A ausência da população original ou nativa desse novo mundo onde o protagonista imigrante se assenta. The protagonist's story and the stories of the people who share their experiences with him are all stories of newcomers, of arrivals. If all the people he encounters and befriends are newcomers, who are the original inhabitants of this land? As histórias dele, as histórias do povo que compartilha suas experiências, das pessoas que compartilham suas experiências com ele, são todas histórias de recém-chegados, de arrivals. Se todos que ele encontra e faz amizade são recém-chegados, onde é que estão os habitantes originais dessa terra? The population we see is culturally diverse, and while there seems to be a local style of dress that most people adopt, it doesn't seem to have something that helps us distinguish between newcomers and natives. I've been living for the last decade or so in countries founded on settler colonialism, Canada and more recently New Zealand, both countries that are now beginning to recognize the need to come to terms with practices that have marginalized indigenous populations in the past, marginalized or worse, of course. A população que vemos tem diversidade cultural, e embora pareça haver um estilo local de vestimenta que a maioria adota, isso não parece ser algo que nos ajuda a distinguir entre recém-chegados e nativos. Eu moro há pouco mais de uma década em países fundados pela colonização de povoamento, o Canadá e recentemente a Nova Zelândia, e são ambos países que agora começam a reconhecer a necessidade de reconhecer as práticas que marginalizaram populações indígenas ou coisa pior. My admittedly limited knowledge of indigenous peoples in Canada and Māori in New Zealand is maybe one of the triggers that makes me wonder about where the indigenous population is in the arrival and what its apparent absence may say. Meu conhecimento, que eu admito que é limitado, dos povos indígenas no Canadá e dos Maori na Nova Zelândia, talvez seja um dos gatilhos que fez eu me perguntar onde está a população indígena de achegada e o que sua ausência pode nos dizer. One could say that their story is not what the arrival sets out to tell, since its focus is on the issue of refugees and migration. But by keeping the native population unmarked, unremarked upon, perhaps invisible, does it become other, as Indigenous people in Canada have become othered, which makes it easy for the majority in the dominant society to think of them as lesser? Can or should we consider these issues in this work? Alguém poderia dizer que não é a história deles, dos indígenas, que a chegada se propôs a contar, já que o foco está nas questões de refugiados e imigração. Mas ao deixar a população nativa sem registro, sem comentário, talvez invisível, cria-se um outro, assim como os povos indígenas do Canadá viraram outros. O que facilita para a maioria, ou para a sociedade dominante, também pensar neles como inferiores. Podíamos ou devíamos ver essas questões na obra? The arrival does a lot of detailed world building, but like the gap of the native population, there is also a kind of gap or perhaps a black box in understanding how this world functions. We are not shown where the technology comes from, where the food comes from. A chegada faz uma construção de um mundo com muitos detalhes, mas tal como a lacuna da população nativa, há também um tipo de lacuna, quem sabe uma caixa preta, em entender como esse mundo funciona. Não nos mostram de onde vem a tecnologia, de onde vem a comida. It's different from what we know, it's there. Is that important? One far-fetched theory I might develop is that there may be enough indication to suspect that the animal companions are the original inhabitants of this land, somehow using the humans brought there as tools to build up this world based on some kind of symbiotic relationship. How would that change our perception of this work? Sabemos que essa tecnologia, essa comida são diferentes do que conhecemos e que ela existe. Mas isso é importante? Uma teoria meio forçada que eu posso aventar é que há fortes indícios para suspeitarmos que as companhias animais são os habitantes originais dessa terra, que dão um jeito de usar os humanos que chegaram lá como ferramenta para construir esse mundo baseado numa espécie de relação simbiótica. Como que isso mudaria a nossa percepção da obra? So I've now suggested a couple of notable gaps in this book that could be looked at in more detail. The missing local population, the gap between the work's contemporary political situation and its own setting in a fictional past. These absences in the story world of the arrival may be gaps that can be productive of further probing into this graphic novel. Sugeri algumas lacunas notáveis neste álbum que se pode observar com mais detalhes. A população local, que não aparece, e a lacuna entre a situação política contemporânea da obra e sua ambientação no passado.
essas ausências no mundo da história de A Chegada podem ser lacunas que podem ser produtivas para mais incursões na graphic novel. The absences in the story world, the formal elements get us a great distance in creating an understanding of this work, but I have no pretension that it exhausts the book, so I'm happy to pass it along for further probing and analysis. Thank you. Os elementos formais nos dão grande distância em criar um entendimento dessa obra, mas não tenho pretensões de exaurir o álbum, então eu fico feliz em passar o bastão adiante para que se façam mais análises, mais aprofundamento. Obrigado.